Shalom Brasil, tudo bem com vocês? Bruhim Habayim, sejam bem-vindos. Eu sou a Silvia, a sua guia aqui em Israel. Olha só, o que nós vamos ver hoje, o que nós vamos aprender é sobre o tabernáculo. O tabernáculo que começou lá no deserto, um protótipo, um projeto de Deus para a construção do templo que viria a ser em Jerusalém, muitos anos depois. E olha só que legal! Eu fui até lá. Você sabia que aqui em Israel existe uma réplica do tabernáculo? Esta réplica do tabernáculo está lá no Parque de Timna, ao sul de Israel, pertinho da cidade de Eilat. E eu fui lá gravar para você, gente. Olha que legal, eu fui lá gravar para você. E eu vou começar então essa aula falando e mostrando para você a réplica do tabernáculo lá em Timna. Então, olha só, se ligue aí, fique ligadinho. E eu deixo vocês aí com o vídeo do tabernáculo, da réplica dele, lá no Parque de Timna. Aproveite e Shalom Brasil! E depois do vídeo, nós voltamos então. Aproveite bastante, que Deus te abençoe. Eu estou aqui na cidade de Eilat, num parque nacional chamado Parque de Timna, sul de Israel, bem no deserto mesmo. E aqui, olha só, nós estamos vivendo a réplica do tabernáculo. Tem um local aqui onde é a réplica do tabernáculo. Eu vou convidar você a entrar comigo no tabernáculo, esse tabernáculo temporário que o povo de Israel tinha, não é? Quando Deus habitava aqui com eles no deserto. Então vamos lá, olha só, passando pela porta. A porta, né? Para nós hoje cristãos simboliza a salvação. Todos os elementos que estão aqui são uma simbologia, uma tipificação, né? Do Novo Testamento. Aí vocês estão vendo o altar do sacrifício, porque assim que a gente entra pelas portas, nós temos que deixar o sacrifício. O altar era feito de bronze. O bronze simboliza julgamento. Aí vocês estão vendo, olha só, o sangue aspergido nas pontas do altar, as 4 pontas do altar. Ali vocês vão ver a pia, olha só, a pia, né, onde o sacerdote lavava as mãos. A pia que era com águas vivas, essas águas não tinham medida, a pia não tinha medida, porque a graça de Deus não tem medida sobre a nossa vida, também de cobre. E aí vocês estão vendo já o tabernáculo, né? Vamos entrar ali no santo. Vamos comigo, gente. Olha só que interessante. É o santo, você entrando comigo no santo. Aqui você está vendo a mesa da preposição dos pães, os 12 pães simbolizando as tribos de Israel. Ali o candelabro de ouro que servia para iluminar, né? Feito de ouro maciço. O candelabro de 7 braços. Aí tudo era de ouro e prata, as fundações. Por dentro, madeira de acácia. Ali o altar do incenso. Olha só, o altar do incenso. O incenso representa as orações dos santos. Ali a figura do sumo sacerdote. A estola sacerdotal. As pedras representando as 12 tribos. Aqui nos umbrais, não é? Pedras representando as 12 tribos e perto do coração. E aqui a responsabilidade de carregar, não é? Então, as tribos de carregar o povo do Senhor que estava sobre o sumo sacerdote. Aqui na cabeça dele, santidade ao Senhor. E ali, olha só o véu, não é? O véu que representava o quê? A separação entre o santo e o santo dos santos. Os querubins. E esse véu, apenas o sumo sacerdote, uma vez por dia, uma vez por ano, no dia da expiação, ele podia entrar, não é? Esse foi o véu que se rasgou quando Jesus morreu na cruz. Vamos entrar ali comigo? Vamos ver o que tinha. Gente, vamos entrar no Santo dos Santos? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só os teus olhos me veem. Vamos entrar comigo, gente, entrando no Santo dos Santos. E ali, a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, olha que maravilha. E dentro da Arca da Aliança, olha o que existia, não é? As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná. O povo se alimentou de maná, não é? Durante a peregrinação no deserto. Aí está, gente, o Santo dos Santos. Que Deus possa te abençoar neste dia, ok? Shalom, queridos! E aí, gostaram do vídeo? Interessante demais, não é? Ver todos os objetos, como eles estavam dispostos. O interessante, né, é que esse tabernáculo que está construído ali em Timna, segundo as pessoas que o fizeram, né, os historiadores, ou seja, houve um estudo para que isso pudesse ser feito, não está ali de qualquer local, né? Eles dizem que essa teria sido uma das paradas do povo
pelo deserto, né? Então aquele ter sido um dos locais. Por quê? Porque ali não tão distante, existe uma fonte de água. E as fontes de água no deserto são primordiais para as pessoas que querem sobreviver ao deserto. E se precisava de água para trazer essa água ali para a pia que eu mostrei para vocês, né? Então, eles precisavam estar perto das fontes de águas e também por causa dos animais e também para que eles pudessem beber, tá? Então, existe um estudo que diz que provavelmente ali teria sido um dos locais que o tabernáculo parou, porque o tabernáculo parou em muitos locais ao longo da peregrinação do povo de Israel no deserto, tá? Espero que você tenha gostado. E agora nós vamos saber a questão das escrituras. Eu vou me aprofundar com vocês agora nas escrituras. Agora que vocês já viram, que você já tem aí uma pequena ideia do tabernáculo, eu já posso me aprofundar com vocês. Vamos lá então? Olha só, eu sugiro que você pegue aí, fica ao seu critério, mas anote, apesar que tudo isso vai estar aí mandado para você, eu vou colocar aqui os geradores de caracteres e tudo mais, é sempre legal você anotar, porque a anotação, ela é pessoal, então aquilo que você anota, você tem mais probabilidade de se lembrar, tá? Então vamos lá, queridos, eu vou ler para você aí, né, um versículo que eu amo de paixão, que é no livro de Oséias 4:6, que diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6, é forte, né? E depois lá, em Mateus 22:29, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então veja, para nós conhecermos o poder de Deus, nós primeiro precisamos conhecer a sua escritura, aquilo que está escrito, né? E isso serve também para a lei dos homens, verdade? Por quê? Quando você tem uma causa, você precisa conhecer a lei. O que diz a lei a respeito daquilo? Se você não tem conhecimento da lei, né? Você fica aí à mercê daqueles que têm o conhecimento. Então, se você quer saber mais, se você quer obter esse conhecimento, bora aí comigo. Vamos lá então, gente, ver sobre esse assunto tão empolgante, tão eletrizante, né? Que é o tabernáculo. Vamos lá? Preparados? Então vamos lá. Vamos começar então vendo onde está o tabernáculo no texto bíblico, tá? O tabernáculo aparece aí no livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do verso 1. Mas tem um versículo que eu quero muito ler com vocês e chamar a atenção para vocês desse versículo, porque esse versículo traz uma revelação muito grande, não só do versículo em si, mas de uma outra palavra que nós usamos muito na igreja, ela é muito difundida, mas agora você vai conhecer a raiz desta palavra, que é muito interessante. Vamos lá comigo? Muito bem, queridos. Eu estou agora no versículo 8 de Êxodo 25, e diz assim o texto bíblico: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Tem algumas traduções que dizem: me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. Então veja qual que é a ideia aqui agora. Quando o homem habitava o jardim do Éden, Deus andava no meio deles, verdade? Vocês se lembram disso? A partir do pecado de Adão e Eva, Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. Isso significa o quê, gente? Que Adão e Eva representavam ali a humanidade, verdade? Então, o homem deixou de ter um contato direto com Deus. E passou muito tempo sem ter esse contato direto. Muitas coisas aconteceram na Bíblia, tá? Todo o livro de Gênesis aconteceu na Bíblia, né? A chamada de Abraão, Isaac, Jacó, a descida deles para o Egito, a escravidão no Egito, e o aparecimento de Moisés como seu libertador e legislador. A partir do momento que o povo, então, deixa o Egito, olha só no Egito eles ficaram 400 anos. Agora, existe uma história para trás. Então, o homem ficou muito tempo sem ter de novo esse contato, essa presença de Deus com ele. Então, a função primordial do tabernáculo era fazer com que o homem, agora através do povo de Israel, né, da nação que Deus ali elegeu, pudesse ter, neste primeiro momento, a sua comunhão parcial restabelecida com Deus. Ou seja, Deus agora poderia habitar no meio do povo, porém haveria agora uma série de regras para que isso pudesse acontecer. Então, olha só, a primeira coisa que Deus diz é: eu não vou habitar no meio de vocês de qualquer maneira, eu não vou aparecer ali no meio e vou andar com vocês como foi no jardim. Não, agora me fareis um santuário. Agora eu quero que vocês me façam uma edificação e habitarei no meio de vocês. Veja que interessante, em hebraico se diz Mishkan. Mishkan significa santuário.
Agora, existe uma outra palavra que se fala muito, principalmente, né, dentro das igrejas, que é a palavra Shekinah. Veja só, muitas vezes se diz a palavra Shekinah. Shekinah não é a forma correta de se dizer, a forma correta de se falar é Shekinah. E Shekinah significa literalmente habitação. Então, onde Deus habita está a sua presença, tá? Agora, juntamente com isso, Deus disse ao povo, olha, não é apenas o santuário, uma tenda que vocês vão ter que me fazer, não. Vocês vão fazer objetos ali. E quais eram esses objetos? Vocês se lembram? Os objetos eram a arca, o candelabro, a mesa dos pães, o incensário, a pia, o altar, o tabernáculo, olha só, tem uma medida, tá certo? Não era de qualquer maneira, isso tinha que ter uma medida, né? Existe agora o quê? Uma série de leis, de rituais para que o homem pudesse o quê? Receber essa presença de Deus, olha só, que se transfigurava, que se transmitia, não é? Que passava através desta nuvem, desta presença e que descia sobre a Arca da Aliança. Ou seja, não era mais de qualquer maneira, tá? Muito bem, então a função primordial do tabernáculo era essa. Agora, esse tabernáculo, ele ficaria então móvel, né? Com o povo no deserto, ou seja, ele não era fixo, portanto, ele precisava ser montado e desmontado várias vezes, segundo a necessidade do povo, segundo o povo andasse durante o deserto, tá? Quantas vezes fosse necessário, porque quando que o povo se movia? O povo se movia quando a nuvem se movia, quando a coluna de fogo se movia. Moisés dizia, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Então, era dessa forma que o povo se movia no deserto. Então, o povo ficou no deserto durante 40 anos, verdade? 40 anos o povo ficou no deserto. E esse tabernáculo e toda essa estrutura e todo esse ritual acompanhou então o povo durante esses 40 anos que eles ficaram no deserto, tá?